Hoje é terça-feira, hoje é a nossa segunda live. Ontem eu falei sobre o ponto cego e hoje eu vou falar sobre a caixa preta, porque a caixa preta é exatamente onde o ponto cego se esconde. Então eu vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Boa tarde, bem-vindo. O pessoal está começando a entrar. Então, vou esperar só mais um pouquinho para começar a live, esperar uns minutinhos para as pessoas irem chegando. Hoje a internet estava muito fraca, então eu demorei para começar a compartilhar aí a live de hoje. Esperar só mais uns minutinhos para começar. Então, ontem eu falei sobre o ponto cego. Eu não sei se você estava aqui ontem ou não, mas eu estava explicando sobre o que é um ponto cego. Eu vou depois disponibilizar essa live de ontem, para quem não assistiu pode vir assistir para entender. E hoje nós vamos falar aqui sobre a caixa preta, o mecanismo invisível que detona os seus resultados e você nem desconfia. Aí eu vou fazer aqui uma pergunta. Você já sentiu que alguma vez na vida você roda e não sai do lugar, que você nada e sempre morre na praia? Já teve essa sensação? Eu já tive várias vezes. Aquela sensação de que você, quanto mais nada, mais não consegue chegar. Ou então você nada e morre na praia. E o porquê que isso acontece? Né? Isso é uma grande sensação que os empreendedores que passam pelas minhas mentorias relatam o tempo inteiro. Clenice, eu tenho uma sensação de que eu tenho um esforço muito maior que o resultado que eu consigo ter. Por que que isso acontece? Eu não entendo. Por que que eu me esforço tanto? Por que que eu trabalho de domingo a domingo e eu não consigo ver os resultados? E aí, assim, quando a gente vai ver muitas outras pessoas que, na nossa visão, estão fazendo muito menos esforço e elas estão alcançando melhores resultados do que pessoas que estão se esforçando muito mais, se doando muito mais, gastando muito mais tempo, dedicando mais energia para o seu negócio e não consegue ver o resultado. Né? Então, o que é a caixa preta? Eu vou começar explicando para vocês primeiro o que é a caixa preta. Todo mundo já ouviu falar da caixa preta do avião, né? Quando um avião cai, as pessoas ficam atrás da caixa preta. Onde foi parar a caixa preta? Por que que a gente precisa descobrir onde é que está a caixa preta? Porque é na caixa preta que está registrado todos os comandos do voo, as conversas do piloto com a base. E só quando, consultando a caixa preta é que as pessoas vão saber se aquela falha foi humana ou se aquela falha foi técnica, né? Então, quando se trata da queda de um avião, a gente sabe que quando o avião cai, todos pagam com a própria vida. Tanto o piloto, quanto todas as pessoas que estavam no voo. Todos pagam com a própria vida. E quando uma empresa quebra, quem geralmente paga com a própria vida é o empreendedor. Né? Os funcionários, eles são preservados, eles têm os seus direitos garantidos e tudo que for que o empreendedor tiver terá que ser disponibilizado para cobrir os custos com os funcionários. Quem realmente coloca a pele em jogo é o empreendedor. Né? Esse é o que vai realmente pagar com o que ele tinha dentro da empresa e com o que ele às vezes tinha construído antes para cobrir. Então, por isso que é tão importante abrir a caixa preta do empreendedor antes que o avião caia. Né? E aí, como é que se faz isso? Né? Como é que se pode abrir a caixa preta antes que o avião caia? O que é a caixa preta? Onde é que ela se esconde? Que muita gente nem tem muita noção que tem uma caixa preta que controla os seus resultados. Né? Como é que isso acontece? A nossa caixa preta, que é, na verdade, o nosso inconsciente,
é um arquivo secreto que nós guardamos dentro da nossa cabeça, que é construído a partir da nossa experiência de vida de 0 a 6 anos. Lá atrás, o Freud já disse isso pra gente. Olha, tudo que nós somos, esse alicerce da nossa personalidade, é construído de 0 a 6 anos. E aí, como é que isso acontece, né? A gente viu lá como o nosso pai se relaciona com a nossa mãe, e a gente aprendeu como se ama na vida. E muitas vezes a gente está repetindo o padrão do pai e da mãe de amar. O meu pai bebia, aí o meu marido também bebe. O meu pai batia na minha mãe, o meu marido também bate em mim. O meu pai traía a minha mãe, o meu marido também trai. Então a gente vê que a gente está repetindo esses padrões. O meu pai dizia que ter um emprego público era o melhor negócio do mundo. Então, se você quer empreender, você vai estar desobedecendo a ordem paterna. E o risco é grande, porque está lá na sua caixa preta, que você construiu desde pequenininho, que ter um emprego público era muito melhor do que empreender. O que é que se fala sobre empreender no Brasil? É para loucos. O Brasil não é um país bom para empreendedorismo. Então, quando a gente ousa empreender, a gente sabe que vai pagar um preço alto por essa escolha, né? Porque empreender no Brasil não é uma coisa simples. Aliás, empreender em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil é um pouco mais difícil, digamos assim. Empreender no Brasil se diz que é para louco. O empreendedor que nunca ouviu que ele era louco, ele não está empreendendo direito, né? Isso é muito comum. E aí, assim, então você ouviu do seu pai e da sua mãe que o melhor negócio era ter um bom emprego. Foi para isso que eles pagaram uma escola cara para você, para que você tivesse uma boa educação, tivesse uma boa capacitação para arrumar um bom emprego e não se arriscar na vida. E você decidiu se arriscar. Então, quando você decide fazer uma coisa diferente daquilo que a cultura familiar te impôs, você é um cara ousado. Você é um cara que no começo é chamado de louco e quando você tem sucesso, todo mundo passa a te admirar. Mas no caminho entre a ousadia e o sucesso, passa por muitos percalços, né? Então é preciso ter muita coragem para empreender. E muitas vezes, os pontos cegos dos quais eu falei ontem, estão escondidos dentro dessa caixa preta. Então, mais adiante, né, alguns pesquisadores da psicologia do trabalho foram pesquisar para saber em que momento nós escolhemos uma carreira, em que momentos nós escolhemos a nossa profissão e por que a escolhemos, né? Então, muitas vezes, nosso pai nunca empreendeu, era funcionário público, a nossa mãe também, ou era dona de casa. Mas a gente viveu uma experiência qualquer lá na infância que fez com que despertasse em nós o desejo de ser alguma coisa diferente daquilo que preconizaram para a gente, né? Então, em que momento isso acontece? O que é que esses pesquisadores do mundo inteiro perceberam? Eles fizeram pesquisa durante 20 anos e eles descobriram que é justamente entre os 3 e os 6 anos de vida que nós vivemos uma experiência pessoal, nós passamos por alguma coisa, ou nós presenciamos algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso núcleo, e a partir daquela experiência nós desejamos resolver esse problema para o mundo ou para a nossa própria família. Então, por exemplo, eu vou contar aqui uma historinha. Quando eu era criança, a minha mãe passou por um acidente. Uma foice, nós morávamos no interior, caiu sobre o pé dela e quase decepou todos os dedos, né? Aquela experiência mudou radicalmente a percepção que a gente tinha de várias coisas, né? E determinou algumas profissões na minha família. Quando eu vi a minha mãe, soube que ela tinha passado por esse acidente, ela estava justamente, eu levantei, acordei e a minha mãe estava sendo colocada numa cama e com vários travesseiros que ela deveria manter a perna em uma altura lá, e eu ouvi a pessoa dizendo para ela que era o farmacêutico da minha cidade, que ele era o cirurgião da cidade e tudo mais, que não tinha médico na minha cidade, então o farmacêutico também, ele foi quem costurou o pé da minha mãe. E aí ele falou para ela: comadre, olha só, a senhora não pode colocar o pé no chão nos próximos 15 dias. Então, para mim, aquela foi a melhor notícia que eu tinha ouvido na minha vida.
eu ia ter a minha mãe por 15 dias deitada. Isso era uma notícia incrível, né? Porque a minha mãe tem 10 filhos. Então, ver a minha mãe sentada já era um evento. Ver deitada, então, por 15 dias, sem fazer nada, foi a melhor notícia que eu ouvi. E eu aproveitei muito esses 15 dias, né? Aprendi muita coisa com ela. Fiquei ao lado dela, literalmente, os 15 dias, aprendendo tudo que eu pude, de bordar, costurar, tricotar, fazer todas essas coisas de costura que eu queria aprender. Já o meu irmão, um dos meus irmãos, quando ele acordou, ele viu marcas de sangue. Ele lia gibi, lia muito gibi, e deu uma de detetive e foi seguindo aquelas marcas, e ele chegou até a farmácia onde a minha mãe estava, ensanguentada. Então ele virou médico. Então ele queria salvar a mãe, ele era menor do que eu. Ficou muito impressionado de ver aquela cena com a mãe com o pé cortado. E a partir dali ele decidiu ser médico e é um médico muito bem sucedido. E assim outras histórias aconteceram na minha família que determinou a profissão de muita gente. Eu acabei montando um negócio de costura por alguns anos, né? E, enfim, depois que eu fui me tornar psicóloga. Então, são esses eventos que acontecem na nossa família, às vezes eventos complicados como esse para o meu irmão, para mim foi ótimo, né? E isso também mostra uma coisa, como é que numa família cada membro vai interpretar a história, a mesma história, de forma diferente. Cada um vê o evento com seus olhos, né? E eu também vi um momento diferente. Talvez se eu tivesse visto minha mãe ensanguentada, talvez eu tivesse ficado chocada tanto quanto meu irmão. Então essa história ilustra para vocês como que nós desenvolvemos um interesse por uma carreira. Então, aquele meu irmão queria salvar a mãe, e ele depois quis salvar outras pessoas doentes e continua salvando essas pessoas até hoje, né? E assim a gente escolhe a nossa carreira. A gente escolhe ter um negócio, a gente escolhe ser um médico, ser uma psicóloga, ou ser jornalista, enfim, a partir das experiências de vida que vivemos. E aí a gente segue essa trajetória, então pode ser que isso faça sentido para o resto da vida e pode ser que, num dado momento, não faça mais sentido fazer aquela mesma coisa, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu montei um negócio de costura durante muitos anos e depois não fazia mais sentido para mim. E eu troquei para ser psicóloga e realmente me encontrei na psicologia. Mas voltando à história da caixa preta. Então, foi lá naquele momento, né? Eu era um pouco maior, eu tinha 9 anos quando essa história aconteceu. Já o meu irmão, ele tinha 4 anos. Então, tá dentro dessa faixa aí da pesquisa, né? Estava dentro da faixa da pesquisa, de onde a gente cria o interesse pela carreira para ele, né? Estava na janela certa para ele. Então, ele escolheu ali a partir daquela experiência, né? E aí, então vamos imaginar que ele já tenha se curado dessa necessidade de salvar pessoas e ele decida empreender. E ele ouviu na família, como eu ouvi, que nossa família era incompetente para os empreendimentos, que nós não éramos muito bons como empreendedores, como negociantes, né? E então, todas as vezes que eu fui empreender, eu fui muito criticada pela família. E aí eu cometi muitos pontos cegos nos meus negócios, muitos pontos cegos. Mas o meu maior ponto cego era porque não era exatamente aquilo feito assim para mim por um tempo, e depois de muito tempo não fazia mais e eu fiquei teimando com aquilo. Teimando com aquilo, e isso foi muito ruim. E aí, assim, então, essa caixa preta é criada nessa fase de 0 a 6 anos, nesses eventos familiares, trágicos ou não, que você cria esse arquivo. E essas crenças todas também estão lá, da forma como seu pai lidava com dinheiro, da forma como a sua mãe lidava com dinheiro, da forma como a sua família trabalhava, da forma como a sua família acreditava que era correto trabalhar e ganhar dinheiro. E quando você quer fazer coisas diferentes disso, a tendência é que você cometa pontos cegos e para validar as crenças familiares, né? Então, eu tenho muitos casos que chegam nas mentorias de pessoas que elas têm pontos cegos que elas não têm a mínima ideia. Então, hoje eu vou contar para vocês um ponto cego que estava lá na caixa preta de um empreendedor, que ele tinha muita dificuldade de colocar os projetos dele no ar. Ele é um empreendedor da área de marketing digital e tudo que ele ia colocar no ar demorava muito.
era muito perfeccionista, uma pessoa muito perfeccionista, tinha dificuldade de contratar, porque ninguém faria tão bem quanto ele. Então, quando a gente foi abrir essa caixa preta dele, esse arquivo secreto dele de 0 e 6 anos, então, nós descobrimos uma coisa muito interessante, né? Os avós paternos dele eram cegos, os dois, né? A avó e o avô se conheceram no instituto, ela era professora do Instituto de Cegos e ele é pianista, o avô. E o pai dele foi a primeira pessoa na família, né? O primeiro filho homem, e o filho que enxergava perfeitamente. Então, esse filho foi incumbido de cuidar de toda a família. E ele é um homem extremamente perfeccionista. Então, para vocês terem uma ideia, a profissão que ele escolheu foi justamente ser piloto de avião. Eu acho até que essa analogia que eu acabei fazendo entre caixa preta e piloto de avião vem muito a partir desse caso, desse paciente que eu atendi. Né? Porque ele dizia, o meu pai sabia tudo, era tão bom, tão controlador, ele sabia controlar tudo, ele era tão bom que ele sabia até pilotar avião. Eu dizia isso quando eu era criança para os meus amigos. O meu pai sabe tudo, até pilotar avião. E vejam vocês, ele escolheu uma profissão que, se ele errasse, ele pagaria com a própria vida e com a vida de todos os passageiros que estivessem no avião com ele, né? Muito interessante para uma pessoa extremamente perfeccionista escolher uma carreira tão séria como essa, uma carreira na qual você não pode, de fato, errar. E o que ele passou para os filhos era isso, ninguém pode errar. Não, errar não tem essa possibilidade de errar. Só que isso era para ele, que era piloto, entende? Não era para todos os outros da família, mas os filhos todos ficaram com esse enorme medo de errar. E por isso que ele tinha tanta dificuldade de soltar os trabalhos. É uma pessoa extremamente competente, mas com muita dificuldade de soltar os trabalhos, de contratar gente para ajudar. Então o negócio dele não poderia nunca escalar se ele não podia contratar pessoas para ajudá-lo, né? Então, é só abrindo a nossa caixa preta e foi que a gente vai entender essas coisas. Por que é que as coisas não estão andando, né? Essa pessoa, ele tinha um emprego, tinha um salário alto e ele acreditou no empreendimento, que ele ia ganhar muito mais empreendendo, porque devido à sua enorme capacidade. É fatal, mas na dele não. A gente sempre pode corrigir, a gente sempre pode corrigir o nosso trabalho, a gente pode estar ajustando. Quem não podia ajustar era o pai dele. Se o avião caísse, caiu, morria todo mundo, mas aqui fora nós podemos ajustar, né? Um piloto não pode errar, quando erra todo mundo morre, mas na vida a gente pode, né? Então, essa exigência de não poder errar estava detonando o trabalho dele. E ele seguia aquilo sem entender. Eu sempre digo uma coisa, todas as vezes que eu atendo nas mentorias ou individual, eu sempre mostro uma situação para as pessoas assim, né? Eu sempre gosto de mostrar esse desenhozinho, né? Que eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Que é uma carinha, né? 2 fios, né? Que somos nós. Nós nascemos presos por essas 2 cordas, né? Pela família paterna, pela família materna. Então, o nosso pai, ele repetiu o padrão que ele aprendeu com o nosso avô que aprendeu com o nosso bisavô e assim sucessivamente. E a única forma que nós temos de mudar esse quadro para que a gente não passe para os nossos filhos e para os nossos netos é compreendendo, é abrindo a nossa caixa preta e trazendo para nosso nível consciente todos esses padrões que nós íamos repetindo assim, sem perceber que a gente está só repetindo. Repetindo como o Manuel Teimoso, sabe? Aquele boneco que leva uma porrada e volta para o mesmo lugar, você bate, ele cai, ele volta para o mesmo lugar, bate, cai e volta para o mesmo lugar. Então eu gostaria de que vocês comentassem aqui embaixo comigo qual é o padrão que você sente, que você repete e que na verdade não te pertence, não é seu. Porque é uma coisa muito interessante, né? Nós vivemos
com apenas 5%, gente, 5% das nossas ações são conscientes. 95% das nossas ações são dominadas por essa caixa preta. Então, elas estão ali determinando os nossos resultados e a gente nem desconfia. A gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que a gente domina tudo o que está acontecendo com a gente, que a gente está fazendo tudo na maior consciência. E quando eu olho para trás, que eu olho para a minha vida, para minhas escolhas, eu digo, meu Deus, como que eu vivi tantos anos na mais profunda escuridão? Porque a caixa preta, o nome já diz, é uma caixa fechada, lacrada, que no caso os aviões só podem ser abertas quando o avião cai. E essa é a grande boa notícia que eu quero dar para vocês hoje. Todos nós podemos abrir a nossa caixa preta e verificar quais são os padrões que nós estamos repetindo incessantemente, sem parar para pensar, sem nunca ter refletido sobre eles. Entende? Então, assim, tem um livro que é bem conhecido, do Tim Havek, Os Segredos da Mente Milionária. Ele conta ali uma história da mulher assando o peru no dia de ação de graças nos Estados Unidos. E aí ele percebe que a mulher cortou as pernas do peru. E ele pergunta para ela, por que você fez isso? E ela disse, eu aprendi a fazer o peru com a minha mãe sempre cortou. Aí ele ligou, sogra, por que você corta as pernas do peru? A minha mãe fazia assim, eu aprendi com ela. Então liga para a vó. Vó, por que você cortava as pernas do peru? Porque a minha panela era pequena. Então você vê que loucura. A gente fica repetindo o mesmo padrão, só porque a panela da nossa avó era pequena. Ninguém nunca perguntou, ninguém nunca se deu ao trabalho de entender por que aquilo estava acontecendo. Então, todo mundo tinha uma panela maior, mas ficava repetindo aquela mesma história porque sem questionar. Então, a pergunta para vocês é essa: qual é a história que você repete sem questionar? Quantas histórias você repete sem questionar, sem saber de onde que elas vieram? E a questão que eu quero dizer para vocês é exatamente essa: enquanto estiverem as histórias no nível do inconsciente, você vai repetir ad eterno. Isso só vai prejudicar a sua vida. Você nada e morre sempre na praia. Então, todos aqueles empreendedores que eles estão tendo um resultado muito aquém do seu potencial, eles estão sendo dominados por esses sobre isso, né? Esse convite que eu quero fazer para vocês hoje, vocês olharem para dentro da caixa preta de vocês, acende uma lanterna e começa a olhar para essa caixa preta. Você não precisa deixar o seu avião cair para você abrir a sua caixa preta. É essa informação importante que eu quero dar para vocês. Pode olhar, eu convido vocês que são empreendedores ou que desejam empreender. Quais são as crenças? O que é que você ouviu do teu pai e da tua mãe sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro, sobre a sua família? Como é que eles lidavam com dinheiro? Como é que eles lidavam com o amor? É assim, eu costumo dizer que nosso trabalho, eu estou aqui ao lado da minha mesa de trabalho, e toda mesa normal tem 4 pernas, né? Então, a gente tem a perna do trabalho, da carreira, nós temos a perna dos relacionamentos, nós temos a perna das nossas crenças familiares e a perna da saúde. E todas elas são extremamente importantes, porque quando uma mesa está com a perna quebrada, a gente sabe que ela não fica em pé. Basta uma só estar quebrada, né? Ela não consegue, tem 3 pernas inteira, mas uma tá quebrada e a tendência é da mesa arriar para aquele lado que a perna está quebrada. Então, o que é que acontece quando você está trabalhando em uma mesa com a perna quebrada? Ou quando na tua vida tem uma perna quebrada? É que a tua energia vai escoar para aquele lado, você vai perder. É como se aquilo fosse um ralo, sugando a sua energia para baixo. Acaba com a tua criatividade, acaba com a tua
tranquilidade, com a tua capacidade de gerar resultados, com a tua capacidade de ver solução para os problemas, porque a tua energia está descendo ali, por aquela perna quebrada. Então, assim, todas, não tem nenhuma perna que seja mais ou menos importante do que a outra. Eu costumo dizer, por exemplo, que o relacionamento amoroso, né? Todos os relacionamentos, mas vamos falar do amoroso, que esse é o mais importante para a nossa vida. Né? Todos nós amamos e precisamos de amar, ser amados, amar e ser amados, né? Esse é o nosso maior desafio na vida. A gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue um monte de coisa, e aprender a amar e ser amado é o maior desafio da humanidade. E o relacionamento e o dinheiro, eles são uma energia única. Quando um tá ruim, puxa o outro para baixo. Não existe maior escoadouro de energia do que quando a gente tá triste com o amor. Quando a gente não tá bem no nosso relacionamento, consequentemente vai detonar o nosso trabalho. Tem gente que fala para mim, não, eu faço trabalho, eu boto lá meu fone de ouvido e foco completamente, esqueço. Mas a realidade é que o resultado é muito melhor quando essas 4 pernas estão equilibradas, né? Então, o convite é esse. Olhe para os seus padrões de funcionamento. Verifique quais são os padrões que estão detonando o seu resultado. Quais são os padrões que você está carregando que não está te levando para um resultado que você sabe que tem potencial, né? Então, para mim foi uma coisa assim tão insuportável esse negócio do potencial, que eu tomei ranço dessa palavra. Você tem muito potencial. Ai, eu não aguentava mais ouvir isso. Eu não aguentava mais ouvir esse negócio de potencial. Você tem potencial. Cara, eu tô de saco até aqui de potencial. Eu quero resultado. Eu quero ver o meu resultado. Eu quero ter resultado na minha vida. E além de resultado, eu queria fazer alguma coisa que fizesse a diferença. Que eu sentisse que a minha existência aqui estava valendo a pena. Que eu não tinha perdido a viagem. Porque muitas vezes eu tinha o sentimento de que eu estava perdendo a viagem. Então, eu estou hoje com 62 anos, eu tenho muito mais antes do que depois, e às vezes a gente demora um pouquinho. Eu sempre tive essa noção, há muitos anos, não foi hoje, mas buscar saber. Eu digo que a gente tem 2 dias muito importantes na nossa vida. O primeiro é o dia que a gente nasce. Isso, aliás, essa frase não é minha. Eu até esqueci agora o nome do autor, mas é um autor bem conhecido. A hora eu vou lembrar e vou colocar aqui nos... Mas ele diz o seguinte: o dia mais importante da nossa vida são os 2 dias. O dia que você nasce e o outro dia é o dia que você descobre o que você veio fazer aqui na Terra. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês descubram o que vocês vieram fazer aqui no planeta Terra. Nós não viemos para cá a passeio. Eu sempre digo isso. Nós viemos para aqui para fazer a diferença na vida da nossa família, nem que seja na vida de uma única pessoa. Às vezes fazer a diferença não é ser um Einstein, não é ser um Thomas Edison, mas é fazer a diferença na vida de uma única pessoa às vezes. Então, é isso que eu desejo, que vocês encontrem essas respostas, que vocês olhem para a sua caixa preta e vocês descubram o que é que vocês vieram fazer aqui. Vocês descubram se vocês estão tendo o resultado que vocês merecem ter, se vocês estão tendo o resultado de acordo com o potencial, de acordo com o esforço que vocês estão empreendendo nos seus negócios, na sua vida. E eu vou convidar vocês também para continuar essa série comigo. Eu vou fazer uma série de 21 dias que começou ontem. Nós estamos chegando no final do ano, né? E todo final do ano tem essa história, né? Ontem eu vi um post muito engraçado. O que eu não fiz, o que é que eu vou fazer esse ano, né? Para o ano que vem. Em 2020 eu vou fazer o que eu não fiz em 2019, porque eu não completei o que eu fiz em 2008, o que eu estou programando desde 2016. E eu confesso a vocês que tem coisas que eu estou colocando em prática só agora, que eu planejei desde 2016. Então, todos nós temos pendências, coisas que nós não colocamos em prática, né? E então é um bom momento, né, para a gente refletir sobre a nossa vida, otimizar melhor o nosso tempo, né? Porque é o único ativo que não tem preço, o único ativo que não tem retorno, a única coisa que a gente não pode recuperar na vida é o tempo. O dinheiro a gente consegue, né? Você perdeu, ganha dobrado, faz um negócio ali e resolve. Agora, o tempo não. O tempo a gente não recupera. Essa é a única coisa irrecuperável. Então, eu desejo a todos vocês aproveitem bastante o seu tempo
E amanhã eu vou falar para vocês sobre empreendedorismo, né? Sobre empreendedorismo, sobre o que está acontecendo no empreendedorismo no mundo inteiro, por que é importante empreender. Não importa se você que está aqui, você tem uma empresa, você deseja ter, se você tem um emprego e você não empreende no seu emprego, você está perdendo lugar no seu trabalho, você está perdendo espaço do que você está fazendo. Então, empreender é uma necessidade de evolução humana, onde quer que você esteja, mesmo que você seja uma dona de casa, que você esteja desempregado. Empreender é viver, não existe vida sem empreendimento. A gente tem que empreender todo santo dia. Eu sou uma apaixonada por empreendedorismo e não teve jeito, não teve como a minha família me obrigar a seguir a caixinha, me encaixar dentro daquele tijolinho que eles produziram lá, que tinha que ter um bom emprego e não empreender, que empreender é perigoso. Eu gosto da vida perigosa. A vida sem perigo não tem graça nenhuma, né? Nós não viemos aqui para ficar parados esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer acontecer. Eu amo empreender e estou sempre disposta a ajudar quem quiser empreender, quem quiser descobrir o que empreender, onde empreender, como empreender. Uma das coisas que eu mais sei fazer na vida é pegar aquilo que você tem de conhecimento, e todo conhecimento pode virar um negócio. Nós estamos vivendo uma era, gente, absolutamente mágica e fantástica. Uma era das possibilidades, onde todo conhecimento pode virar um negócio altamente rentável. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Convido para estarem amanhã de novo. E a única coisa que eu posso prometer a vocês é que eu vou dar o melhor de mim nessas 21 dias de live. E vou ter muito prazer de estar todos os dias aqui com vocês compartilhando o que eu aprendi nesses 62 anos de vida de empreendedorismo. Então, eu comecei a empreender desde nova. Acho que eu sempre disse que na minha família, apesar depois ter se criado essa cultura de que o bom é ter um bom emprego, mas o meu pai era um empreendedor nato. E como tinham muitos filhos, ele dizia: eu quero que meus filhos trabalhem, porque se não trabalharem vão roubar ou vão passar fome. E eu não quero nenhum dos dois. Uma família grande nordestina, naquela época não era proibido criança trabalhar. E então todos nós começamos a trabalhar muito, muito cedo. Bastava falar papai, eu já colocava para vender alguma coisa. Então todo mundo empreendeu na minha família. Depois cada um escolheu ser médico, advogados e tantas outras profissões. Mas todo mundo na minha família começou a vida como empreendedor. E eu tenho certeza que isso fez a diferença na vida de cada um dos meus irmãos, porque eles tiveram que empreender nas suas carreiras, né? Estudando para passar nos concursos que queriam, evoluindo lá dentro. Então, empreender é viver. Viver sem empreender, gente, é não viver. Isso que eu penso. A gente só vive se a gente empreender todo santo dia, se a gente olhar para o nosso sonho, para o nosso desejo todo santo dia. Então, esse convite que eu faço para vocês, um grande abraço. Eu estou realmente muito feliz de ter começado esse projeto. Estou feliz por cada pessoa que está aqui comigo nesse momento. Um grande beijo e até amanhã. Salva. Voltou para salvar? Vem ver aqui. Não te coloquei ainda. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo?